Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo, né? Na medida do possível bem. E eu vim trazer hoje pra vocês, na sexta-feira misteriosa, e desculpa se a luz estiver cagada, mas é o que temos. A história da Elisa Lam. Eu falei mais cedo pra vocês, quando eu tava falando dos filmes que tinham versões asiáticas e americana, eu falei do filme Água Negra. E aí eu preciso corrigir uma coisa que eu falei lá, que eu sempre que eu vou falar desse filme, eu sempre falo errado. E aí depois eu tenho que falar, não, é o contrário. Então só pra fortalecer não, né? Explicar pra vocês. E aí depois eu volto e explico melhor pra vocês lá, tá? Veio o primeiro filme, depois o caso da Lisa Lam, tá? Então, a morte teria relação com o filme? Seria tipo a vida imitando a arte? Talvez, tá? Mas eu vou contar aqui brevemente a história. E tem. É que agora eu não tô conseguindo abrir aqui, gente, peraí. Deixa eu sair e voltar de novo. Agora foi. Aí eu vou contar um pouquinho, fiz um texto resumido. Algumas coisas eu peguei do YouTube, outras coisas eu fui escrevendo que eu lembrava. Aí eu vi a série da Netflix também, que são 4 episódios de quase 1 hora. E aí eu quis trazer pra vocês, pra poder contar um pouco desse caso, tá? O caso da Lisa Lam, aconteceu lá em fevereiro de 2013, tá? Esse caso já tem aí 11 anos do que aconteceu. E basicamente, até então, basicamente não se tinha. É o braço da boneca, tá? O braço não, a perna da boneca, tá certo. Não tinha se uma conclusão para o crime. Até então, o crime era visto, principalmente pela parte da população, como um homicídio que estava sendo escondido pela polícia. Alguém estava tentando esconder o que aconteceu para simplesmente o verdadeiro culpado sair impune e ser dito para todo mundo que o que aconteceu foi nada mais e nada menos do que uma morte acidental. Só que acontece, gente, na época que foram divulgadas algumas coisas, essas coisas que foram divulgadas faziam-se entender que de fato era uma morte misteriosa, não se tinha em si algo que pudesse provar o contrário. Muita gente na internet fez vídeo falando sobre isso. Quem era lá dos Estados Unidos que tinha como ir pra, ou tinha como ir para Los Angeles fez uma investigação por conta, porque achavam que os investigadores da época não estavam, de fato, colaborando e fazendo seu trabalho direito. O legista tinha falado uma coisa e depois outra, enfim, várias coisas, tá? Mas basicamente a história dela, tá? Ela ela tem um nome que eu vou deixar o texto para vocês na descrição do vídeo, tá? Ela tem um nome em cantonês que ela é chamada. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Mas é Lanrohi. Lanrohi. Alguma coisa assim, tá? Eu vou deixar escrito lá, porque você sabe que eu sou uma negação. Em inglês, quem dirá outras línguas, tá? Cantonês, então vou saber alguma coisa, mas tudo bem. Tá? Ela é do Canadá, tá? E a morte dela aconteceu em fevereiro de 2013. Por que fevereiro de 2013? Porque ela sumiu, o último dia que ela teve contato com a família foi no dia 31, se não me engano, de janeiro. Desculpa, gente. 31 de janeiro. E o dia que ela ia fazer o check-in pra sair lá do Hotel Cecil, eu falo Cecil também, Cécio, enfim, tá? Cada um fala de um jeito, pronuncia de um jeito diferente. Era pra ela sair no dia 1º de fevereiro. E ela simplesmente desapareceu. A família deu queixa que ela tinha sumido e tudo mais. No hotel ninguém sabia onde que ela tava, mas todo mundo relatava o comportamento estranho dela. Lá ela estava num alojamento com várias outras moças
Aí ela foi trocada de quarto. Eu não sei se no dia que ela assumiu ou um dia antes dela assumir, ela foi trocada de quarto pra ficar no quarto sozinha, porque ela tava com um comportamento estranho. Ela tava. Não tava deixando as pessoas entrarem no quarto. Tipo, eu agora nesse momento com as crianças. O João começou a chorar, gente. Não tinha. Não deixava as pessoas entrarem. Ela ficava fazendo bilhetinhos, entre outras coisas, tá? Tudo isso é bem esmiuçado na série da Netflix. Eu tenho minha opinião sobre. Eu gostaria que vocês assistissem primeiro. E aí eu acho que na segunda-feira eu trago um vídeo falando sobre a minha opinião sobre a série, tá? Mas é uma série que é boa pra vocês olharem, pra vocês entenderem um pouco mais o caso, tá? Então, ela assumiu, né? O dia que ela saiu foi dia 1º de fevereiro. E ela só foi encontrada, né? No dia 19 de fevereiro. Então, esse período de 20 dias aí, bem dizer que ela ficou sumida, né? Porque a família perdeu contato com ela no dia 31. E no hotel era pra ela ter feito check-in no dia 1º de fevereiro. E ninguém sabia dela já no dia 1º de fevereiro. Então, assim, entre 19 a 20 dias que ela ficou sumida, ninguém tinha notícia dela. Então, o que aconteceu? Foi dado parte do sumiço dela. Foram chamados no Hotel Cecil a polícia, que fez uma investigação. Foi com cães farejadores. Os cães circularam pelo corredor do quarto dela, chegaram até uma janela que dava para a escada de incêndio, mas perderam o rastro. A mesma coisa no telhado. Os cães estavam lá procurando, só que estava muito tarde, e eles resolveram que iam procurar no dia seguinte. Só que aconteceram outras coisas, outras investigações, e eles acabaram não retomando dali, mas eles chegaram muito próximo da onde que estaria Lisa Lam. E o que acabou acontecendo com tudo isso que estava acontecendo lá, tá? Deu-se mais um tempo, né? Eles começaram a investigar câmeras de segurança do hotel que tinha para rua, para elevador e o saguão do hotel, se não me engano, e alguns corredores do hotel tinha as câmeras de segurança. Então eles começaram a investigar. E algumas cenas do dia do desaparecimento da Lisa Lam foi justamente as cenas do elevador, que são cenas bem famosas. Se vocês pesquisarem no YouTube Lisa Lam, vocês vão achar essas cenas, tá? Ela tá no elevador, ela aperta vários botões do elevador, o elevador não fecha e ela fica entrando e saindo várias vezes do elevador, se esconde lá dentro. Segundo, são 4 horas, 4 minutos, 4 horas, 4 minutos de filmagem que ela entra e sai em vários momentos do elevador. E durante esse período que ela tá lá, o elevador não fecha. E aí ela sai pro corredor novamente. Parece que ela tá gesticulando pra alguém ou falando com alguém. Dá mais um tempinho e ela some. E aí sim o elevador fecha a porta. Fecha e abre algumas vezes, tá? Então o que acabou acontecendo? As pessoas na internet viram esse vídeo e começaram a dizer várias coisas. Principalmente que era muito estranho acontecer aquilo, porque onde já se viu um elevador ficar vários momentos ali com a porta aberta, e aí de repente ele abre e fecha a porta. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. E aí começaram-se a fazer várias teorias, investigações por fora da que a polícia já estava fazendo. Acusaram um rapaz que tinha uma banda de heavy metal, acusaram ele de ser o assassino da Lisa Lam, entre outras coisas, que acusaram o próprio hotel de ter funcionários que poderiam ter feito algo para ela e simplesmente estar acobertando para que ninguém soubesse do que realmente aconteceu, entre diversas coisas. Se vocês olharem lá a série da Netflix, vocês vão ficar assim embasbacado com tanta teoria que saiu em relação ao crime, tá? Então, após ela ter sido dada como desaparecida
a polícia começar a investigação e outros crimes na cidade eles terem que investigar, um tempinho depois, tá? Deixa eu ver aqui mais ou menos quanto tempo depois. Eu não coloquei aqui especificamente quanto tempo depois, tá? Mas pertinho de quando eles divulgaram aí os vídeos dela no elevador, eu acho que foi questão de uma semana ou menos, tá? Depois deles terem divulgado, acho que menos de uma semana, tá? Deles terem divulgado essas cenas do elevador, verem várias teorias e tudo mais. Alguns hóspedes do hotel reclamaram do cheiro, gosto e cor da água do hotel. Se é que vocês me entendem o que aconteceu. E se vocês já assistiram Água Negra, vocês também vão saber do que eu estou falando. E se não assistiu, assistam. Vocês estão perdendo um ótimo filme. É antigo, mas é muito bom, gente. E aí, o que acabou acontecendo, tá? Eles relataram isso pro hotel. O hotel, então, pediu para que um funcionário fosse até as caixas d'água, né? As caixas d'água do prédio para fazer essa investigação, para verificar o que estava acontecendo, o que estava entupido, se tinha pouca água na caixa d'água e tudo mais, o que estava acontecendo para que alguns lugares estivessem com pouca pouca pressão a água, né? E tá com um cheiro e um gosto estranho. Inclusive, um dos casais que estava hospedado lá, que falou isso da água, eles chegaram a beber, a escovar o dente e a tomar banho com a água desse jeito, tá? Eles reclamaram que a água estava meio turva, estava meio estranha, e a mulher até chegou a comentar que tinha um gosto meio adocicado e mesmo, ao mesmo tempo um gosto muito estranho. Ela não sabia descrever o gosto. E inclusive ela aparece no documentário, tá? E aí, o que mais que aconteceu? Eles foram trocados de quarto, e mesmo sendo trocados de quarto, ainda assim tava com o mesmo problema. Então, quando o funcionário foi lá, subiu até a caixa d'água para examinar o que tinha dentro da caixa d'água, a Lisa Lam pelada e com seus pertences lá dentro. Tinha a roupa, calçado, eu não sei se ela tava com bolsa, mas parece que os pertences dela, tipo, coisas pessoais que ela tava usando no momento, estavam tudo lá. Foi chamado então os investigadores novamente para verificar o que tinha acontecido, retirar lá da caixa d'água e tudo mais. O que eles resolveram fazer, tá? Acredito que se eles fossem puxar ela da caixa d'água com o peso do corpo e já em estágio de decomposição, ficaria muito difícil pegar, como é que eu posso dizer? Pegar evidências, marcas ou alguma coisa do tipo. Por exemplo, se alguém tivesse esganado ela no puxar, vamos supor que tivesse um rompimento da pele, alguma coisa do tipo. Ficaria mais difícil de perceber se houve ou não uma esganadura. Da mesma forma, em outras partes do corpo, dependendo aonde que pegasse, poderia tirar impressões digital e tudo mais. Então, o que eles resolveram fazer? Esvaziar a caixa d'água e do lado de fora abrir uma passagem para que eles pudessem remover o corpo, os pertences, verificar se não tinha mais nada lá dentro. E aí eles tiraram tudo, né, de lá, tiraram a moça, tiraram os pertences dela, fizeram toda uma investigação e eles falaram que tinha sido uma morte acidental, que provavelmente ela tinha ido até a caixa d'água, caído lá dentro e se afogado. Mas, mais uma vez, né, falando para vocês, as pessoas na internet não acreditaram nisso. E eu confesso para vocês que é um pouco estranho acreditar nessa possibilidade, porque o que aconteceu? Na época em que foi divulgado isso, eles falaram que eles abriram a caixa d'água e ela estava lá dentro. Só que nesse documentário da Netflix eles falam que na verdade houve um erro de comunicação, porque a tampa estava aberta quando eles foram lá e encontraram ela lá dentro. O que provavelmente me vem na cabeça que pode ter acontecido o funcionário viu ela lá dentro, fechou a caixa e aí chamou a polícia. O que pode ter acontecido de quem foi lá depois abriu a caixa e aí relatou desse modo. Mas enfim, cada um
comentou de uma forma diferente, tá? Que já estava aberto e outros falaram que estava fechado. Isso já foi o suficiente também para que as pessoas achassem que estava sendo encoberto alguma coisa ali, né, sobre a morte dela. E, e que fosse relatado outras coisas, né, sobre como ela teria morrido e de uma forma, de um homicídio aí escondido e não de uma morte acidental. Então, deixa eu ver aqui, pra mim não me perder no texto, tá? As coisas que eu já falei pra vocês. Tá, eu tinha falado pra vocês ali em menos de uma semana, né? Eu consegui achar que foi 5 dias antes da descoberta. Pera, deixa eu pausar um pouquinho, gente. Eu achei aqui no que eu tinha escrito, tá? Eu vou deixar esse textinho pra vocês verem lá, tá? Mas o que aconteceu? 5 dias depois que foi divulgado o vídeo, se aumentou mais a repercussão sobre o caso, tá? Pessoas se hospedaram no hotel justamente com a intenção de descobrir o que tinha acontecido, né, com ela, entre diversas outras coisas. Depois foi descoberto, então, aí o cheiro e o gosto na água, e foi descoberto ela dentro da caixa d'água, e eles foram lá e tiraram ela da caixa d'água, tá? Na série da Netflix eles falam, teve algumas informações que eles resolveram não passar na época, não divulgar na época inteira, até mesmo em respeito à família, mas coisas que a própria família tinha divulgado, da família inclusive, e alguns dos hóspedes que estavam no hotel, acredito que esses que beberam água e tudo mais usaram, chegaram a processar o hotel, tá? Acho que no mesmo, poucos meses depois, ou no mesmo mês ali, os hóspedes processaram o hotel, e no final do ano, lá em 2013 ainda, a família processou e não ganhou o processo, tá? Por que eles processaram? Porque eles acharam que teve negligência do hotel com a filha deles, tá? E eu entendo isso na parte que a gente vê que era fácil acesso ao terraço, por mais que eles digam que, não, mas para abrir a porta tinha que tinha que ter acesso a uma chave que, se abrisse a porta sem essa chave, ela apitaria na recepção. Mas assim, gente, outras pessoas foram lá e falaram que não soou alarme. Eles já dizem que o alarme soa na recepção. E tem uma escada por fora, que é fácil acesso por qualquer pessoa. Até mesmo quem é de fora do hotel entra lá. E esse hotel, o Hotel Cecil, ou Cécio, enfim, como queiram pronunciar, ele é um hotel que é de grande criminalidade. Tem muitos usuários de droga, moradores de rua, várias pessoas, assassinos, já se hospedaram lá, Ted Bundy, tem um, acho que é Ramírez, acho que é alguma coisa assim, tá? Mas depois eu pesquiso e eu deixo nos comentários para vocês alguns casos famosos que tiveram lá. Da Dália Negra também. Parece que a moça é Elizabeth Short. Ela também teve hospedada lá. Então, sim, vários assuntos envolvendo crimes têm a ligação com esse hotel. Tanto que eles dizem que esse hotel é mal assombrado, tá? E vários casos, tá? Não é só um ou outro caso que tem lá. Hoje em dia ele é dividido, parece que em hospedagem, né, como um hotel de luxo e moradia popular, mas mesmo assim ainda dizem que tem muitos relatos lá, porque é uma área bem complicada de Los Angeles, né? Ao tanto que, se eu não me engano, teve uma época, até fala isso na série, que é do Skid Row, que teve um surto de tuberculose mais ou menos na mesma época. E aí tem teorias da conspiração que fala que tem ligação com a Lisa Lam, e por isso que ela teria morrido de causas não determinadas, né? Que teria sido um assassinato, porque ela sabia demais. Mas enfim, gente, depois veio-se a saber que não, tá? Daí assistam a série da Netflix pra vocês entenderem o porquê de não ser o não, tá? Por que não foi
criminal, tá? E sim acidental. Ela sofria, não sei se eu posso falar pra vocês, ela sofria parece que de bipolaridade e depressão, entre outras coisas, e não tomava os medicamentos já há algum tempo. Então, essa parte dela ter um surto psicótico, por exemplo, e tá falando sozinha na porta do elevador, poderia ter a ver uma coisa com a outra, tá? Agora eu só vou trazer pra vocês a ligação que tem com o filme, porque Rafael vai atrasar, não vai ficar longo demais esse vídeo, com o filme que eu falei pra vocês do Água Negra, tá? Eu vou falar aqui pra vocês, resumidamente, tá? O filme, ele o original é um japonês de 2002 e o americano, que é o remake, é de 2005. Se eu não me engano, a diferença de um filme pro outro é só mais é que o casaquinho da menina no primeiro filme é um casaquinho amarelo e nesse é um casaquinho vermelho, tá? Que faz ligação também muito com a roupa dela. Então tem toda uma teoria aí, e aí eu vou explicar rapidinho pra vocês. Aqui no filme, o americano, pelo menos, né? Eu não me lembro se o outro também era, tá? Mas o americano, a descrição dele, a sinopse dele fala assim: Dahlia Williams separou-se recentemente, mas está tentando recomeçar uma nova vida, se mudando para um novo apartamento e começando a trabalhar no seu novo emprego. Dahlia já está decidida a pôr um ponto final no relacionamento com seu antigo marido para poder se dedicar a cuidar da sua filha Ceci, ou Ceci, enfim, tá? E cuidar da sua filha. Mas a separação litigiosa se transforma em uma complicada batalha pela custódia da criança. Para piorar a situação, o apartamento para o qual elas se mudaram possui barulhos misteriosos, vazamentos constantes de água negra e alguns fatos estranhos que dão margem à imaginação de Dahlia, acreditando que está sendo vítima de um assustador jogo mental. Ela tenta juntar as peças do enigma para descobrir o que está acontecendo, tá? E aí vem-se as coincidências com o caso, tá? Dahlia, que seria a protagonista do filme, ela tem o nome dela, né, que lembra o apelido da Black Dahlia, ou Dahlia Negra, que é o apelido da Elizabeth Short, que foi uma mulher vítima de um assassinato terrível em 47, tá? E aparentemente teve questões de rituais ali, inclusive o assassinato dela é mencionado na série American Horror Stories, eu acho que é assim, sempre troco o nome da série, mas se não me engano nessa série é mencionada na primeira temporada. Inclusive ela é uma das vítimas do doutor, se não me engano. E ela teve hospedada no mesmo hotel, tá? Esse Hotel Cecil. A Água Negra, tá? Depois delas se mudarem para o apartamento, a Dália percebe uma água escura vazando do teto no seu banheiro. E ela, infelizmente, descobre uma jovem chamada Natasha tinha se afogado no tanque de água no último andar do edifício, no qual causou a água escura, tá? Isso no filme. No caso da Lisa Lam, ela foi encontrada na caixa d'água, aparentemente ficou 19 dias lá dentro, e os hóspedes do hotel repararam que a água estava escura, estava com mau cheiro, com mau gosto, turva, né? E aí teriam esse tipo de ligação. Elevador com problemas. No filme, tem um elevador que apresenta problemas. No caso da Lisa Lam, no vídeo divulgado pela polícia, o elevador não saía do lugar, por mais que ela apertasse vários botões. Tá? O que acontece entre os casos não, né? No caso da Lisa Lam, tem um botão no elevador que se você aperta, ele dá um tempinho para esperar, provavelmente, as pessoas entrarem, e aí ele se fecha. Quando ela aperta vários botões lá no vídeo de segurança que foi divulgado e aperta esse botão, que é para acionar a porta aberta, ele deixa a porta aberta por 2 minutos. Tanto que esse vídeo total são 4 minutos.
E durante 2 minutos, obviamente, a porta não se fecha. Depois que ela vai embora, a porta se fecha. E abre e fecha várias vezes a porta. O que acontece? Ela apertou vários botões de vários andares. Então, esse abre e fecha de porta é justamente porque a porta está abrindo e fechando em vários andares que já estava o botão acionado para abrir, para descer. E esse caso tá relacionado com o filme, que eu até falei para vocês no início, que talvez a vida tenha imitado a arte. Por que eu falei isso, gente? Porque são muitas coincidências, como vocês viram aí, né? Eu citei 4 para vocês. Foram 4? É 4, porque eu não tinha falado, né? A filha se chama Ceci, que lembra muito o nome do hotel, que é Cecil. Então, assim, é só um L ali no final, que diferença. Então, assim, esse filme foi em 2002 e 2005. E a morte depois, assim, pode ter, obviamente, uma coincidência, obviamente, que aconteceu e tudo mais, e aí passou. Mas tem o caso de as pessoas ligarem muito isso com o filme. Tudo que eu falei pra vocês, que o filme era baseado na história, só que ao contrário. Parece que a história é baseada no filme. E além disso, né, de ter essas várias coincidências, teve o surto de tuberculose na Skid Row que eu falei pra vocês, né? Aí o que acontece? O nome do exame que eles pediram para as pessoas fazerem, principalmente pessoas do hotel ali também para fazerem, e pessoas ali próximas, o nome era Lan Elisa, tá? Exatamente, ó, vou mostrar aqui pra vocês, se der pra vocês enxergar, bem aqui, ó, em cima aqui, ó, do nome da foto da rua, era escrito do mesmo jeito que o nome dela, só que as palavras invertidas. Em vez de ser Lisa Lan, é Lan Lisa. Era o mesmo nome do exame, né, do kit de testes para fazer essa verificação da tuberculose. Então, tem muitas ligações. Ela, na faculdade que ela estava estudando, ela estava fazendo tinha um trabalho, um projeto, uma pesquisa ali sobre a tuberculose. Então, assim, foram muitas teorias, gente. Muitas, muitas teorias. E no final das contas, foram aí basicamente 11 anos, 10, 11 anos, sem as pessoas saberem o real motivo de tudo. E aí agora, assistindo a série, principalmente quem conhecia já a história, só até um certo ponto, descobre que a história... Deixa eu só pausar um pouquinho, gente. A gente não ia precisar mais do telefone, eu fui lá entregar pro Rafael, tá? Mas voltando aqui pro assunto. Teve várias, então, questões que fazem essas ligações e fazer ser tão misteriosa e, de uma certa forma, para quem ainda assim não acredita, no caso, faz ser muito misteriosa, mais ainda do que já era, tá, gente? Eu acho que uma boa parte das pessoas de 2013 até agora, início do ano, final do ano passado, né? Nesses 10 anos antes, assim, né? 10 para 11 anos, elas tiveram suas vidas muito em volta desse caso. E ele é sim um caso que até hoje era muito misterioso, trazia muito esse caso desse mistério, né, do elevador, dela, de ter parado na caixa d'água, entre um monte de coisa. E eu acho que o que aguçava também muitas pessoas era a questão do próprio filme. Porque no filme não foi uma morte acidental. Não foi uma morte que tipo, oh meu Deus, tô passando por aqui, escorreguei e caí. Não, não foi uma morte acidental no filme. E aí, né, obviamente que depende também de como você vê como uma morte acidental, né? Eu penso muito assim, que por mais que ela tivesse ido até a caixa d'água e caído lá dentro, não seria acidental se existe a possibilidade dela ir para lá, dela ir parar nesse lugar. Então, assim, eu não tenho muita certeza, por isso que agora eu tava pensando numa outra coisa do filme, mas eu acho que no filme não era acidental, não. Eu acho que no filme acontecia alguma coisa. É porque agora eu tô confundindo, porque tem a da Natasha, que eu falei pra vocês ali,
E tem uma outra coisa que acontece no filme, que eu não posso contar. Que eu acho que se eu contar, vai estragar a experiência de quem não assistiu ainda. Mas essa da Natasha, se eu não me engano, não é acidental. Mas tem uma outra coisa que acontece no filme que é diferente. Eu não vou falar diferente aqui, tá? Vou tentar não falar. Mas esse caso da. Voltando agora pro caso, né? Saindo um pouquinho do filme, voltando pro caso. Esse caso da Lisa Lane, ele ficou muito na memória das pessoas. Tanto que, pra vocês terem uma noção, teve um rapaz, esse é o da banda que eu falei pra vocês de heavy metal, que ele falou que ele ficou. Ele tentou algo contra a própria vida dele. E ele. Hoje em dia ele não consegue mais ter aquela criatividade que ele tinha para escrever as músicas dele, para querer cantar e tudo mais. E foi um período que ele viveu da vida dele dizendo para as pessoas: eu não fiz nada, eu não fiz nada. Ele teve no hotel um mês não, um ano antes da Lisa Lam se hospedar no hotel. E mesmo tendo sido um ano antes, tendo como provar que ele estava tocando, estava ensaiando, estava fazendo gravação. Quando aconteceu o crime, mesmo assim, ainda as pessoas acusaram ele, mandaram mensagens de ódio, falando várias coisas para ele, que ele era um assassino, que ele merecia morrer e diversas coisas. Então, assim, quando envolve muito a internet, as pessoas, as opiniões populares das pessoas, é complicadíssimo, né? E como eu falei para vocês, é um caso misterioso, sim, é um caso que é envolto a muito mistério, mas também hoje em dia, e principalmente se vocês assistirem ali a série da Netflix, vai dar mais ou menos que umas 3 horas e pouco, 4 horas e pouco de documentário, se for assistir inteiro, né? Eu assisti hoje de tarde, e ali parece muita coisa. E você, esses gritos do João, porque tá. O Rafael tá jogando ele pra cima. São muitas coisas que aconteceram, né? E nesse decorrer do tempo, foram coisas que, assim, mudou a vida das pessoas, né? Ou pro bem ou pro mal. Fizeram as pessoas investigarem mais. Tiveram pessoas que a vida delas era investigar esse caso e falar desse caso, né? E hoje em dia se descobriu aí, então, o que realmente aconteceu, né? E o que se tem hoje em dia é que foi uma morte acidental. Essa morte. Então, dessa. Até me perdi agora, que eu fechei ouvi o que o João queria e me enrolei. Mas elas viveram muito a vida delas para esse caso. E aí, hoje em dia, entender e ver, né, dessas coincidências que tiveram, e além dessas coincidências que tiveram, também essas mudanças no caso, né? Por exemplo, teve um rapaz que falou que só no dia da audiência que ele foi saber que a caixa d'água ela estava descoberta, ela não estava fechada, como foi amplamente informado. Então, se vocês pensam, se amplamente informado que a caixa estava fechada e a moça lá dentro pelada, o que você pensa? Foi teve um crime com abuso sexual, jogaram o corpo dela lá dentro e fecharam. O próprio legista, quando fez ali a investigação, ele falou que não tinha espuma, essas coisas acho que nas vias, né? Que era comumente acontece quando é uma morte por. Como é que fala? Uma morte por afogamento. Ela tava virada para cima, não tava virada para baixo. Então, assim, várias coisas ali que. Até o fato dela estar tá pelada, né? Que a roupa ela pode ter tirado quando ela tava lá dentro, de uma forma de ela conseguir boiar. Então, assim, várias e várias teorias, várias coisas que quem viveu a vida inteira, né? Pelo menos esses 10 anos, tentando achar um culpado, hoje em dia vê que não foi bem assim e que podia sim ter sido uma morte acidental. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou tentar me despedir aqui, gente, do vídeo de hoje. Esse vídeo foi o da Lisa Lam, que tem ligação lá com o filme, né? Ou o filme tem. A morte tem ligação com o filme, ou o filme com a morte, enfim. Vocês me entenderam, tá? Eu posso trazer durante a semana, ou na segunda-feira, ou algum outro dia, o que eu achei particularmente falando da série, tá? Mas eu gostaria que vocês assistissem e tirassem suas próprias
conclusões também, tá? E é uma boa pedida pro final de semana. Além dos filmes que eu passei para vocês mais cedo, também a série da Lisa Lam, que tá disponível na Netflix. São 4 episódios, cada um de quase 1 hora, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo, tchau, fui e bons sonhos!